A partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo, há alguma amenização da maldição de Adão sobre nós? Por exemplo, por que que mesmo salvos, mesmo em Cristo, sofremos as mesmas coisas que os ímpios neste mundo? Essa é uma pergunta bem interessante. Então, assim, mesmo salvos em Cristo, quando a gente pensa na salvação que nos alcançou, nós pensamos sim na eliminação da punição colocada sobre Adão, que passou a todos nós. Então, todas as realidades da queda, no sentido de punição, né, de maldição, tudo isso foi revertido em Cristo, porque Cristo paga o preço por nós. Então, o cristão ele precisa entender que em Cristo ele está numa outra situação, né? Então, não há mais o peso da punição da queda sobre ele, porque Jesus reverte isso. Agora, embora Cristo tenha revertido isso, né, por exemplo, a condenação eterna, até o pecado do crente, Deus trata de forma diferente, porque, e aqui eu quero ressaltar isso, porque às vezes a gente pensa assim, Deus está me punindo. Deus não pune mais o crente, porque ele puniu em Cristo. Então, Deus disciplina o crente, é diferente. Nós somos disciplinados, punidos não, porque toda punição já foi dada a Cristo em nosso lugar. Cristo já sofreu isso em nosso lugar. E aí é bem interessante, porque até a morte para o cristão, ela é diferente. Nesse caso, quando o cristão morre, ele não morre igual o ímpio, ele não morre como punição. O ímpio, ele pode morrer como consequência da queda, mas até a morte não aparece mais como consequência da queda. Aparece mais como um estado de transição. Nós saímos dessa realidade para ir para a presença de Cristo, né? E aí nós entramos num outro estado de bem-aventurança junto a Cristo. Então, a morte não nos atinge mais. Todas as realidades da queda, elas são revertidas em Cristo. Porém, o fato de nós estarmos num mundo caído, ainda sofremos com as realidades desse lado da eternidade. Então, por exemplo, todas as realidades da penalidade da queda foi removida em nós em Cristo. Porém, nós ainda temos uma natureza pecaminosa, né? E por causa dessa natureza nós lutamos, e lutamos diariamente. O Espírito Santo de Deus é que nos ajuda nessa batalha. Hoje há duas naturezas dentro de nós, né? O Espírito Santo, a natureza espiritual, né? Produzida pela conversão, a ação do Espírito Santo, é isso que eu quero falar, né? O próprio Espírito Santo que habita em nós. E aí existe a natureza pecaminosa que ainda está em nós, e a gente vai lutar contra ela. E digamos assim, esse é o segredo que a gente poderia identificar o verdadeiro convertido. Ele vai sempre lutar contra o pecado. Porém, eu quero fazer essa distinção. Uma questão é a gente pensar em consequências da queda ainda sobre nós, elas são revertidas em Cristo. Outra realidade é a gente pensar nos efeitos da queda que ainda estão nesse mundo. Então, os efeitos da queda que ainda estão nesse mundo, de certa forma, ainda nos alcançam, porque nós ainda estamos nesse lado da eternidade. Portanto, por exemplo, calamidades físicas vão nos atingir, pragas vão nos atingir. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo no mundo sob os efeitos da queda. Embora que a queda, no sentido da condenação, quando consideramos a condenação, sobre nós, tudo isso já foi removido em Cristo. Mas por vivermos no mundo ainda com os efeitos da queda, ainda sofremos por causa disso. Isso dá um alívio, né? Dá um alívio, porque algo melhor nos espera, né? Estar com Cristo e o efeito da presença do pecado será dissipado. Agora sim, nesse mundo, mesmo assim, nós vemos no Antigo Testamento Deus livrar o seu povo de alguns sofrimentos, né? Do Antigo Testamento está muito claro, até pelo pacto com Abraão. Antes disso, o livramento para com Noé e sua descendência. E no Novo Testamento, Deus preveniu a igreja, através do profeta Ágabo, de uma grande seca que estava por vir. Lembra disso, né? Dessa passagem. E hoje, Deus ainda poupa o seu povo, ainda levanta profetas para nos ajudar a se preparar para um sofrimento futuro. Como você acha que Deus trata o seu povo hoje, já que o pacto de Israel se foi? Hoje estamos na aliança da graça. Deus ameniza o sofrimento para o seu povo,
ou ainda estamos do mesmo jeito, sofremos do mesmo jeito? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Nós precisamos considerar o pacto de Deus com Israel e como Deus se relaciona com Israel, e o pacto de Deus com a igreja e como Deus se relaciona com a igreja a partir do pacto da nova aliança. Então, o pacto do Monte Sinai é uma coisa e o novo pacto da nova aliança é outra coisa. As pessoas geralmente confundem, é bom a gente entender isso, porque há promessas específicas, por exemplo, de livramento, de bênçãos materiais dadas no pacto antigo. Então, há garantias que Israel esperava, conforme a obediência, a condicionalidade era a obediência, para desfrutar de determinadas bênçãos. Então, por exemplo, Deus promete que a terra seria dada a Israel, no pacto antigo. Mas se Israel desobedecesse, Deus enviaria, então, uma nação para tirar o seu povo, como aconteceu com os 2 cativeiros. Só que isso está dentro do outro pacto. Só que se Israel tivesse obedecido, isso não teria acontecido. No Novo Testamento, há uma ideia totalmente diferente de bênção e desse tratamento de Deus sobre nós. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o crente, ele já entra na aliança abençoado. Então, ele não vai fazer uma coisa para ser abençoado. A nova aliança já nos coloca na bênção. Paulo diz que ele nos abençoou nele, né? Efésios capítulo 1, Deus nos abençoou nele com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a gente já entra debaixo da bênção. Contudo, por exemplo, essa questão do sofrimento, se com Israel, por exemplo, fazia parte da condicionalidade também, né? Da condicionalidade da aliança, com relação à igreja é diferente. A gente precisa entender agora como é que a coisa funciona na era da nova aliança, né? No momento da nova aliança. Então, a igreja, ela é interessante porque não há mais essa condicionalidade. Nós já começamos abençoados, não há essa condicionalidade. E as nossas bênçãos, elas são superiores, porque são bênçãos celestiais, são bênçãos maiores. Mas é muito interessante porque na caminhada da igreja, Jesus garantiu que haveria um script a ser seguido. Então, Jesus, por exemplo, lá no capítulo 16 de João, ele diz: "No mundo tereis aflições", inclusive todo o capítulo 16 é uma palavra de consolo de Jesus, são os momentos finais de Jesus. Jesus está na quinta-feira, sexta-feira Jesus seria julgado, né, passaria pelos julgamentos e seria condenado. E na quinta-feira ele está dando essa palavra, advertindo os discípulos que eles passariam por tribulação e seriam perseguidos e seriam entregues. Vale lembrar que o único apóstolo que não morreu martirizado foi o apóstolo João. Então Jesus dá essa garantia. Paulo também coloca lá nas suas palavras, né, chama Timóteo para sofrer com ele, as aflições de Cristo como um bom soldado. Paulo também escrevendo a igreja, se eu não estou enganada, a igreja de Filipos, ele diz: "Sofre, pois, comigo as aflições de Cristo como um bom..." Aliás, pois vos foi concedido por amor a Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Então, me parece que há uma certeza de sofrimentos na vida cristã. Parece meio que desanimador isso, né? Parece meio que difícil e triste entender as coisas dessa maneira, mas não é isso que, na verdade, nós podemos entender. Nós podemos entender apenas que de certa forma, o cristão sofreria as hostilidades desse mundo. Por causa disso, ele precisaria estar preparado para encarar os sofrimentos. Então, ele sofreria a hostilidade desse mundo por ser seguidor de Cristo, ele sofreria por ter uma vida moral, por viver contra os padrões desse mundo. Então, essas advertências nos chamam a atenção para isso. Se eu vou remar contra a maré, eu vou sentir a força dela. Então, é natural que os cristãos sofram, na verdade, o revés desse mundo e das realidades desse mundo. Além disso, nós lutamos contra 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Né? Antes nós vivíamos a favor deles, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, mas agora nós vivemos contra esses 3 inimigos. Então imagina o que é você lutar contra você mesmo, a sua carne, contra o diabo e contra as forças desse mundo. Agora, não significa dizer que mesmo enfrentando todos esses sofrimentos e a Bíblia nos garantindo que vamos passar por isso, Deus não possa nos livrar em algumas circunstâncias. Deus pode nos livrar sim.
Mas nós não podemos dizer que é uma regra Deus livrar. Deus vai Sim. ter que livrar. É absoluto. Porque assim nós, na verdade, encontraríamos essa garantia nas Escrituras. Nós não temos essa garantia nas Escrituras. Que Deus sempre vai nos livrar. Que Deus sempre... Quantos cristãos já foram martirizados? E quantos hoje são martirizados? Na Coreia do Norte, que é o país mais perseguido do mundo, nós não fazemos ideia, porque os relatos não chegam para nós com integridade. Então, às vezes, por exemplo, a gente não entende isso dentro da nova aliança. A gente quer pegar promessas da antiga aliança, né? Ah, vocês vão comer o melhor dessa terra. Agora, vá dizer isso para os cristãos da Coreia do Norte, que eles vão comer o melhor dessa terra. Vá dizer isso para os mártires da igreja que morreram, os primeiros cristãos que morreram sob o regime romano, sendo crucificados, sendo entregue às feras para serem devorados vivos. Então, no Novo Testamento não é assim, na Nova Aliança não é assim. Há uma garantia de sofrimento e há, sim, possibilidade de livramento. Contudo, Deus não traz essa garantia para todos, que todos serão livres. Não há essa garantia. Há garantia, sim, do sofrimento. Porém, há uma garantia, sim, de que Ele estaria conosco todos os dias, né, de que Ele nos traria o suporte para enfrentarmos essas circunstâncias difíceis. Jesus diz lá em João 16, né? Tenha um bom ânimo, eu venci. Então há uma garantia na vitória de Cristo, há uma garantia